Olá, queridos ouvintes, mais um encontro com vocês aqui pela Vibe Mundial 95,7 FM, 660 AM, e você também pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook da Vibe Mundial. Eu sou Caterine Smellan, filósofa e fundadora da Consciência 81. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho com os orgonites, eu te convido a entrar lá no nosso site, que é o www.consciência81.com.br, ou nos seguir nas redes sociais, @consciência81, tanto no Instagram quanto lá no YouTube. A gente tem um canal com todos os programas gravados, então esse programa aqui também você consegue rever se você perdeu ou se você quiser ver novamente, tá bom? E como eu sempre digo, a minha missão aqui, que é o que diz o nosso programa, né, o nosso título do programa, é trazer para vocês a maior quantidade de ferramentas, porque a gente sabe que cada pessoa acaba se identificando com uma ferramenta diferente e são muitos caminhos para chegar no mesmo lugar, né? Então, por isso, hoje, eu estou também aqui com o José Otávio e eu vou deixar que ele apresente o nosso querido convidado e também o tema do nosso programa. Seja muito bem-vindo, José Otávio. Obrigado. O nosso querido e ilustre convidado, Dr. Paulo César Varanda, tem formação em farmácia e bioquímica, especialização em hematologia e desde 1993 ele terminou, né, e cursa desde então a sua especialização em medicina chinesa e acupuntura. A partir desse momento forma turmas, né, realiza cursos de imersão na medicina tradicional chinesa em prescrição. E a gente recebe com grande prazer o professor Paulo César Varanda. Boa tarde a todos, boa tarde José Otávio, boa tarde Caterine. Boa tarde, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar com a gente aqui. A honra é toda minha e eu que fico muito grato por esse convite. Para mim é uma grande honra poder estar aqui junto de vocês e nessa rádio que acaba transmitindo essa harmonia toda, né, em nível nacional. Aí. Professor, o que é consciência segundo a medicina tradicional chinesa? Então, a gente pode falar que assim, a medicina tradicional chinesa ela tem a visão de integralizar o ser humano como um todo, né? Enquanto na medicina alopática você tem a psique, a consciência separada da função fisiológica dos órgãos internos, na medicina chinesa é tudo integralizado. Por exemplo, o estado emocional, o estado espiritual está vinculado sempre com alguns órgãos, né, internos. E esse equilíbrio dos órgãos internos traz o bem-estar psicossocial, vamos assim dizer, né, algum bem-estar. Isso expande a consciência, a pessoa tem uma visão mais ampla do todo, quando ela tem algum equilíbrio maior. Quando ela não tem esse equilíbrio, esse grande equilíbrio, quando ela tem alguma disfunção energética em alguns órgãos, ou na conjunção de vários órgãos, esse desequilíbrio faz com que a pessoa tenha uma visão mais parcial das coisas, né? E não a visão ampla, né? Então, a gente fala o que a medicina chinesa, ela sempre tem essa função de integralizar o ser humano entre céu e terra, entre o yin e o yang, né? Ou mesmo na própria natureza. É essa a função da medicina chinesa na expansão dessa consciência, né? O Shen é tudo, então? Então, você tem o Shen, né? Você tem dois tipos de Shen que a gente fala, né? Shen é atividade mental ou espírito, que o pessoal chama, né? A atividade mental é uma parte do Shen que é mais ligado aos pensamentos, né? Que está ligado ao órgão coração. E tem outros 4 estados espirituais que está ligado a cada um a um dos 5 órgãos, né? Fundamentais. Por exemplo, o Shen, que é a atividade mental, está ligado ao teu coração. O I, que em chinês fala I, que é pensamento, a inteligência, está ligado ao baço pâncreas, né? O pulmão abriga o Po, que é a alma corpórea. O rim abriga o Ji, que é o ZHI, que a gente fala Ji, né, em chinês, ou Zi, em língua portuguesa, que é a força de vontade, o ímpeto de vida. E o fígado, ele guarda o Rum, com H, né, que é a alma etérea. Então, só para fazer um breve resumo, para que vocês entendam o quadro global disso e essa importância na expansão da consciência, quando a gente tem os 5 órgãos ligados entre si, que tem uma ligação dos 5 estados espirituais com esses 5 órgãos, e esses 5 órgãos estão inseridos nos 5 elementos chineses, né, que tem os seus ciclos
o ciclo Shen e o ciclo Qi. Então existe um tipo de intercomunicação entre esses órgãos, né, entre esses estados espirituais e esses estados emocionais. Quando a pessoa está 100% em equilíbrio, vamos assim dizer, ela tem uma consciência ampla, uma consciência clara do todo, e ela costuma ter o quê? Um bem-estar, não só estado emocional, mas estado espiritual. E o que seria esse bem-estar, estado espiritual? Ela consegue achar o caminho de vida dela aqui, ela tem uma sensação de estar cumprindo a sua missão. De pertencimento. Né? Sim, ela sente que está aterrada no sentido de estar focada, estar no seu caminho de vida, e isso traz alguma satisfação interior muito grande, no sentido de estar cumprindo a sua missão terrena. Agora, quando a pessoa tem algum desequilíbrio em algum órgão, e esse desequilíbrio vai ficando cada vez mais crônico, e causa algum desequilíbrio, pode acabar causando algum desequilíbrio primeiro no estado emocional e depois no estado espiritual ligado àqueles órgãos. E aí a pessoa começa a perder o rumo de vida, no sentido de ela não se sente tão feliz como ela se sentia antes, né, com o que ela faz. Ela não consegue ter aquele ímpeto de vida como ela tinha antes, né? Então, se vocês quiserem, eu posso falar de uma forma muito rápida aqui, 1 minuto até menos, pode falar, com certeza. sobre cada função de uma forma bem rápida. Isso né? é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque muitas das pessoas que entram em contato com a gente, inclusive para adquirir os orgonites, é para procurar um propósito na vida. Certo. Então isso deve ter a ver com o que você está falando. Assim, essa direção é dada por esse equilíbrio. Sim, então, cada um dos 5 órgãos armazena uma essência espiritual, né? Como a gente tinha falado agora há pouco, o Shen está ligado ao seu coração. Então, o Shen está ligado à sua atividade mental. Um excesso do Yang do coração faz você ficar com excesso de pensamentos. Aí você não consegue se concentrar, não consegue focar e não consegue dormir direito, porque a mente não desliga, fica com excesso de pensamentos. A falta da energia do coração ou a falta do Yang do coração dá o inverso disso. A pessoa fica sem pensamentos, fica apática. Ela não consegue pensar, não consegue focar, não consegue desenvolver algum raciocínio mais amplo. Já o I, que está ligado ao baço pâncreas, ele nos dá o foco e a concentração e a assimilação do que você lê, do que você vê, do que você estuda. Então, quando você está com o seu I forte, que está ligado ao baço pâncreas, tudo que você lê, tudo que você vê, tudo que você você consegue vivencia, absorver, né? você tem alguma absorção maior. Olha a importância de quem, por exemplo, está estudando para um vestibular agora, ter essa energia equilibrada, e né? TDAH, né? As crianças que têm esse distúrbio de foco e concentração, sim, né? Tá ligado ao baço. São vários órgãos, né? Mas o baço pâncreas é um deles. É o principal, né? talvez, né? O pulmão, sim. O pulmão abriga o Po, que é a sua alma corpórea, que nos dá a consciência corporal. O rim, ele abriga o Di, né, que é a força de vontade. Então, por exemplo, alguma pessoa que está com a sua energia do rim fraca, ela fica sem força de vontade de encarar a vida. É como se fosse alguma depressão, mas não é bem o estado de alguma depressão. É uma falta de ímpeto de vida. Quando a energia do rim está forte, a pessoa tem vontade de viver, ela consegue seguir os seus caminhos de vida. Né? Já o Rum, que está ligado ao fígado, ele que nos dá o senso de direção de caminho de vida. O Rum é chamado alma etérea. A alma etérea está no fígado. E assim, toda vez que você tem um foco de vida, que você fala, estou aqui, quero chegar ali, fazendo estudo, fazendo alguma faculdade, fazendo um trabalho, fazendo qualquer tipo de atividade que te deixe feliz, você está seguindo o seu caminho. Quando você perde o Rum, que a gente chama, né, que o Yin do fígado está fraco ou o sangue do fígado está fraco, o Rum não consegue mais ficar no fígado e a pessoa não consegue achar o seu caminho de vida. Ela começa uma coisa, não sente que é aquilo, começa outra. Então ela pode ter até o caminho, então. Se o Rum estiver preservado, ela tem um caminho. Sim. Mas se ela não tiver a vibração e a vontade, ela não consegue começar. Isso. Nossa, esse equilíbrio muito interessante. Dos 5 elementos, esse equilíbrio dos 5 estados espirituais que estão ligados aos 5 órgãos energéticos, né? Ele faz com que você tenha o seu espírito pleno. Então, a união desses 5 estados espirituais faz com que o seu espírito como um todo esteja centrado e focado no que você veio fazer. Quando você tem algum desequilíbrio desses 5 órgãos,
ou em 2 ou 3 ou em todos, né? Você acaba perdendo esse foco. Você não é só perder o foco, mas você perde a força de vontade, você perde o seu caminho de vida. Talvez seja aquele momento que você fala, nossa, eu não sei o que aconteceu comigo. Sim. Porque eu era tão diferente, né? Eu me movimentava, eu tinha vontade de fazer as coisas e hoje eu tô cansada, não tenho vontade, eu vou fazer o que eu fazia antes. Já não sinto o mesmo prazer. Aí nós vamos pro Ti, né? Que é energia vital, né? Isso. Você quer ver uma coisa clínica que a gente vê no dia a dia, que todo mundo, principalmente as pessoas da meia idade para frente, né, acaba sentindo? É assim, a nossa energia do rim, ela começa a ficar fraca conforme a gente vai ficando mais velho, porque o rim, na medicina chinesa, ele que armazena o Jing, que é a sua essência. E a sua essência é como se fosse uma vela que você acende quando você nasce, ela só vai abaixando, ela só vai queimando ao longo da vida. Você pode queimá-la rápido ou devagar. E o que acaba acontecendo? Quando a energia do rim está um pouco mais fraca, a pessoa perde o ímpeto de vida. Então ela fica, não sei o que eu quero fazer, não estou com vontade. Ela sente que fica com uma certa inibição de fazer as coisas, não tem força para fazer as coisas. Aí quando você, na prática da medicina chinesa, através da acupuntura, de prescrição de fórmulas chinesas, de Liankong, de Qigong, né, de Tai Chi Chuan, você aquece a energia do rim, a pessoa passa a ter mais ímpeto de vida, ela passa a ter mais vontade de viver e ela consegue, com isso, trilhar o seu caminho de uma forma mais expansiva, né? A consciência se expande com isso. Isso que é muito bonito a gente ver na prática clínica. Eu imagino. É como aquela pessoa que tá para fazer uma atividade física, que tá no sofá e falar, não vou levantar. Não vou. Então, quer dizer, quando você aquece essa energia, é como se naquele momento a pessoa virasse e falasse, não, eu vou porque eu sei que vai me fazer bem, eu vou voltar melhor. Porque toda vez que a gente vai para fazer uma atividade física, você volta melhor, né? Mas precisa dar essa energia inicial para levantar do sofá. É mais ou menos start, isso. Né? Isso ocorre muito com as pessoas idosas, que a pessoa idosa às vezes não quer sair de casa, não quer ir para uma festa, não quer ir visitar algum outro parente, não quer ir ao cinema ou qualquer outra atividade. E quando sai, adora, né? E essa falta de vontade de sair, o de encarar a vida, né? É porque a energia do rim está fraco e não está conseguindo dar ímpeto, né? Através do Di, que é a força de vontade, que é uma essência espiritual que está enraizada nos rins. E assim acaba caminhando para todos os órgãos, né, do corpo, né? Essa essência, a gente herda ela dos nossos pais. Como é que funciona isso? Ou todo mundo nasce com a mesma energia? Como preservar o Jing? Como preservar o Jing, né? Isso. Tem várias técnicas, né? As civilizações mais aqui antigas, né? Elas têm técnicas aí milenares, como o yoga, o Tai Chi Chuan, entendeu? Essa meditação, o Qigong, tudo que preserva o Jing. Mas assim, na prática do dia a dia, o que a gente pode falar? O Jing, ele é uma essência que você herda do seu pai e da sua mãe. Quando houve a sua concepção, você recebe uma carga da sua energia da mãe e do seu pai. E essa carga, ela pode estar plena, pode estar forte, ou se os seus pais estiverem muito idosos, se os seus pais estiverem doentes, se os seus pais estiverem fazendo uso de muita medicação alopática, essa sua carga energética pode ficar um pouco mais enfraquecida. Você já começa de um ponto um pouco mais abaixo ali do normal. A bateria já está fraca desde o começo. Já durante essa concepção. Quando esse Jing está muito mais fraco do que é o padrão, a pessoa pode ter alguma disfunção do processo embriológico. Por exemplo, a não disjunção do cromossoma número 21, que dá a trissomia no 21, que é o mongolismo, né? A síndrome de Down, né? Down. E outras doenças ali genéticas, porque o Jing não consegue fazer esse processo de embriologia de forma ampla, como ele deveria. Mas vamos supor que a criança nasça de uma forma normal, sem nenhum tipo de doença genética, mas se o Jing dela estiver um pouco mais fraco, ela vai ter uma dificuldade de crescimento intelectual e físico também, ósseo também. E aí existe nessa área, na medicina chinesa, existem várias fórmulas de ervas chinesas que são usadas para ajudar a dar esse fortalecimento do Jing, porque você tem dois tipos de Jing. O Jing que você herda dos seus pais, e o Jing chamado que você tem após você nascer, que você respira e você come, né? Toma o leite materno, né? Tudo. E assim,
é o yin adquirido, que você adquire após que você nasce. Então, através de uma boa dieta alimentar e uma prática de respiração boa, você ajuda a fortalecer o seu yin pós-natal e aí dá um suporte maior ao yin pré-natal, que você herdou dos seus pais. Interessante, quer dizer, a gente Então, não está sentenciado a ficar com aquela energia baixa. Existem maneiras da gente estar corrigindo essa energia e melhorando, então, a qualidade de vida. Na prática clínica, para que fique bem claro, né, a gente vê, quando você dá um tônico, umas fórmulas de medicina chinesa, tônicas de yin, a pessoa melhora não só o fortalecimento muscular e ósseo, mas também a disposição mental. Ela começa a ter uma expansão maior da sua consciência, umas sinapses maiores e uma diminuição do processo de degeneração do sistema nervoso central também. É como se ela desacelerasse esse processo de degeneração, perda. Protege, então, né? Porque é um neuroprotetor. Sim, o yin, ele dá base material para formar o tecido nervoso. Então, quando você tem um yin mais fraco, você tem alguma fraqueza do sistema nervoso central. Então, você está mais propenso a doenças que vão perder massa nervosa. Então, em linhas gerais, o rim ele é importante para o cérebro. Muito. Na medicina chinesa, tá tudo interligado mesmo, né? Impressionante. Não, assim, não é só o rim, né? Lógico que tem uma conjunção de todos os 5 órgãos, de todo o corpo. Mas o rim, por ele ter essa função do yin, né? De armazenar o yin, que é a sua essência, através dessa função, ele consegue dar uma base material para formar o tecido nervoso. Então, se o yin está muito fraco, você vai ter uma má formação desse tecido nervoso no sentido de mais cansaço mental, menos sinapses, mais processo de esquecimento. Então, assim, você vai ter uma degradação um pouco mais acelerada. E quando você fortalece o yin, você vai ter o inverso disso. Você vai ter um suporte maior para o sistema nervoso central, você vai ter doenças em níveis degenerativas mais fracas ou menos intensas e um processo de clareza mental, de expansão da consciência, ou de expansão das visões das coisas, ou ver a totalidade das coisas de uma forma um pouco mais ampla. Então, a gente começa a observar que esse processo é muito mais frequente nas pessoas mais idosas, mas hoje em dia, com todo o nosso estilo de vida, né, o nosso estilo de alimentação, a gente bebe pouca água, a gente vive muito estressado, a gente começa a observar esse padrão em pessoas muito mais jovens, né? Sim, a gente vê bastante assim, devido ao que faz preservar o yin, né? Primeiro, é ter uma vida regrada, acordar cedo, dormir cedo, atividade física moderada, não muito excessivo e nem muito sedentarismo, uma boa dieta alimentar, comidas boas, comidas equilibradas, né? E diminuição da carga de estresse. Hoje, nas grandes cidades, o ser humano faz esse movimento inverso disso, a grande maioria, né? Sim. Dorme tarde, acorda cedo ou acorda tarde também, alimentação muito industrializada, os fast foods da vida, enfim, sedentarismo, ou a pessoa se acaba fazendo algum exercício físico, né? Leva ao extremo o corpo toda vez, isso desgasta o yin. Comer excessivamente à noite também desgasta mais rapidamente o yin. Então você pode ver quando você come muito à noite, acaba tendo aqui pesadelos, acaba tendo dificuldade para conciliar um sono mais ali reparador. Eu diria que hoje a gente vive como se não tivesse amanhã, né? A gente Verdade. quer fazer todo o trabalho no mesmo dia, a gente quer dar conta de tudo em casa no mesmo dia. A gente tá queimando cada vez mais o amanhã, né? E a gente não está pensando nessa longevidade, que qualidade de vida também é viver bastante, mas viver com qualidade. Porque não adianta a gente aumentar os nossos anos de vida, né? Porque o ser humano cada vez vive mais, mas vive com uma qualidade muito inferior ao que vivia, né? O que a gente fala assim, o excesso de pensamento, porque hoje nós temos acesso a alguma informação online. Qualquer coisa que ocorrer em qualquer parte do mundo, você já fica sabendo de uma forma de segundos, né? E é muita informação que chega, né? Pelas redes sociais, enfim, de modo geral. Esse excesso aqui de informações faz com que a sua mente nunca pare, ela fica sempre em algum desgaste mais excessivo. Agora até me veio para fazer uma pergunta. A gente vê os adolescentes, né, que passam agora, a gente acabou de sair da pandemia, tá todo mundo retornando aí às aulas, e eles ficaram extremamente imersos aí nos telefones, nos tablets, né?
Como é que esse excesso de informação que chegou pode ter alterado esses adolescentes nesse sentido? Assim, pode causar, por exemplo, a depressão, algum tipo de vontade de não sair de casa, se isolar ainda mais? A gente pode falar que na medicina chinesa existem as duas forças opostas que se complementam, chamado de Yin e Yang. Quando você põe a sua mente para funcionar excessivamente através da rede social, de modo geral, né, você tem o excesso de trabalho mental, isso pode acabar consumindo a sua energia Yin, e isso deixa você hiperativo, porque você fica muito Yang. Até um pouco agressivo também, Até um pouco né? agressivo, hiperativo. Essa hiperatividade já é um transtorno, tem ansiedade, a mente acelerada, né? Isso já atrapalha o sono, isso já atrapalha a liberação de hormônios durante as fases do sono mesmo. Brain, né? Do REM. Do sono altera REM. os horários também, né? Altera Porque horários. você já não tem sono. E aí também diminui o foco, porque você começa a ter excesso de pensamento, você não consegue focar numa coisa só. A hora que você está lendo alguma coisa, você está pensando na outra. Né? E isso desgasta e acaba desequilibrando o yin e yang dos órgãos internos e acelera o desgaste do seu jing, da sua essência. Então você acaba tendo um processo de envelhecimento mais aqui precoce, acaba tendo doenças senis em jovens, que nós estamos vendo isso, um processo mais de desgaste mesmo. E isso faz com que a pessoa, a criança, algum adolescente também, acaba tendo algum transtorno de ansiedade, excesso de pensamentos, insônia, déficit de atenção, dificilmente consegue focar as coisas por muito tempo, porque começa a ler uma coisa, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra, e assim não foca em nada. E nesse momento, você começa a correr chance de entrar em depressão, né? Sim, porque aí, o Shen não está equilibrado também. Equilibrado. O Yin e Yang, ele é importante para o seu equilíbrio, né? Por exemplo, se a pessoa ficar muito mais Yang do que Yin, ela fica hiperativa. Só que depois disso, ela cai para o outro extremo, ela cai para um estado de inanição, de depressão, de não ter mais vontade de sair ou de encarar o mundo. Porque aí causa algum desequilíbrio do Yin e do Yang e do Yin. Aí a força de vontade fica mais fraca. Olha só que interessante, né? Então, medicina chinesa é uma coisa bem curiosa. Como a gente falou, o Dr. Paulo, ele tem curso de medicina chinesa. Existe para mim fazer um curso de medicina, eu preciso ter uma premissa antes? Sim, o curso que a gente dá é um curso de 1 ano, é um curso de capacitação em prescrição dos produtos da MTC, o que são reconhecidos pela Anvisa, né, aqui no Brasil, seguindo toda essa legislação vigente. O curso ele é mais focado a profissionais da área da saúde, né? Mas assim, quem é acupunturista ou quem quer realmente mudar de área, pode fazer o curso, porque é um curso de capacitação. Dura 1 ano, são 200 horas a carga horária, né? E é um curso que a gente vê a base da medicina chinesa e as principais fórmulas que nós temos aqui no Brasil para o uso no nosso dia a dia. Sim. Então isso traz bastante bem-estar ao ser humano. Como com um certeza todo, né? Pode complementar aí muitos terapeutas que estão nos ouvindo, né? Que querem, né, trazer todo esse conhecimento da medicina chinesa milenar aí para o seu trabalho. Deixe os contatos, por favor, Sim, Dr. Paulo. quem quiser entrar e ver essa programação do curso, ou mesmo fazer algum contato, mandar algum e-mail, é só entrar no site www.medicinachinesa.org.br, tá? Então, www.medicinachinesa.org.br. Muito legal. Então, fica aí a dica para quem quiser estar. No site também deve ter muita informação, né? Sim. Fotos de outros cursos, né? Quantas turmas já Nós estamos na aconteceram? 19ª turma. A gente deu início agora, no último sábado, dia 2, na 19ª turma aqui de São Paulo. Agora o curso, essa 19ª turma, ela já começou o curso 100% online, né? Olha, que interessante. Então, quem está fora de São Paulo sim. também pode fazer. Essa turma, inclusive, tem muita gente da região norte, de várias regiões, das 5 regiões aqui do Brasil. Porque as pessoas estão buscando mesmo essa integração, né? Como eu sempre digo, o nosso programa é bem curtinho. Espero que tenha despertado aí em você a vontade de conhecer um pouco mais sobre medicina chinesa, sobre o trabalho do Dr. Paulo Varanda. E eu gostaria de muito agradecer a tua presença aqui. Eu fico muito grato e eu estou sempre à sua disposição, viu? Muito Obrigado. Obrigada também, Obrigado. José, pela sua Obrigado. presença. Gente, a gente se vê no próximo sábado.